Imagina essa cena. Você acorda cedo, você se arruma, vai pra praia com a sua família. Chegando na praia, você pega uma daquelas barraquinhas. Aí você pede uma água de coco geladinha, você pede um petisco ali pro atendente, você dá um pulo naquela água cristalina caribenha. Aí você volta pra mesa, você senta, come o seu camarãozinho, daí o seu filho vira pra você e pergunta: "Papai, você tá curtindo a sua aposentadoria aqui em Cancún?" E aí você responde: "Tô sim, filho. Papai tá aproveitando muito." Então você pega o seu celular e você percebe que você tem milhões de reais em fundos imobiliários. E você tem ações pagando dividendos para você. Se você acha que esse cenário todo é algo muito distante para você, você nunca esteve tão enganado na sua vida. Basicamente, existem duas formas de você conquistar esse sonho de comer camarão na praia e nadar nas águas caribenhas. A primeira forma é investindo por muito tempo. Só que muita gente não tem paciência e simplesmente não quer esperar 30, 40 ou 50 anos para alcançar um certo patamar financeiro. A segunda forma é acelerando esse processo, investindo melhor seu dinheiro. Você precisa aumentar a sua rentabilidade de alguma forma. A pergunta que você precisa fazer agora é: o que você pode fazer para aumentar a rentabilidade dos seus investimentos? Pensa na seguinte lógica comigo. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai investir. Quanto melhor você conseguir investir, maior vai ser a sua rentabilidade. Quanto melhor a sua rentabilidade, maior vai ser o seu patrimônio futuro. Quanto maior o seu patrimônio futuro, maiores as chances de você construir uma renda passiva, pague as suas contas e te proporcione conforto. E quanto maior esse fluxo de renda passiva, maior a chance de você realizar os seus sonhos no futuro. Só que tudo isso tem um único ponto de partida. E é isso que você precisa fazer para investir melhor. Você precisa investir em conhecimento. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer muito conhecimento prático que você pode aplicar terminando esse vídeo, e eu vou te apresentar 5 formas de aumentar a rentabilidade dos seus investimentos. Mas antes disso, clica no botão de like aqui embaixo e se inscreva no canal. A primeira coisa que você precisa fazer é administrar suas prioridades. Eu vou te mostrar uma conta que é mais ou menos uma média que você não precisa se apegar ao exemplo. Um dia tem 24 horas. Você dorme em média 6 horas por dia, você vai gastar mais ou menos 2 horas no trânsito. Se você adicionar café da manhã, almoço, jantar e banho, você gasta mais umas 2 horas. O brasileiro trabalha em média 10 horas por dia. Então, se você descontar tudo isso, das 24 horas iniciais, vão sobrar 3. E essas 3 horas são suas, para você fazer o que você quiser. Você pode usar ela para ler um livro, você pode usar para passar tempo com a família, para ir na igreja, para ir na academia, para visitar sua mãe. O ponto aqui é o seguinte: só 12,5% do seu dia é seu. O resto você ou vende ou gasta para os outros. Logo, o tempo ele é o seu ativo mais escasso e valioso. Daí, o que a maioria das pessoas que investem começa a fazer é o seguinte: pega as únicas 3 horas que elas têm do dia, compra o livro de finanças, ficam assistindo podcast de investimentos, assistem 20 vídeos por dia e passam as poucas horas que elas têm procurando alguma dica quente de investimentos. Então, ao invés de você passar tempo com a sua família, você usa essas 3 horas para melhorar a sua capacidade de investir. Não me entende errado. É ótimo você dedicar uma parte do seu dia para investir e encontrar formas de ganhar mais dinheiro. Mas, se você não é como eu, que trabalha com investimentos, talvez faça mais sentido administrar as suas prioridades. E como você faz isso? Você faz isso delegando o processo da tomada de decisão do seu investimento para quem tem mais tempo que você. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem muito tempo, você pode fazer um valuation, investir nas empresas mais descontadas da bolsa. Se você tem um pouco menos de tempo, você pode fazer um screening e escolher os ativos com os melhores indicadores. Se você tem menos tempo ainda, você pode investir por meio dos ETFs que vão replicar os principais índices da bolsa. E se você praticamente não tem tempo nenhum ou simplesmente não tem vontade de acompanhar a bolsa, você pode delegar sua tomada de decisão para um consultor investir para você. A pergunta que você deve estar se fazendo agora deve ser algo mais ou menos assim: mas primo, será que se eu investir por meio de ETF ou delegando meu investimento para um consultor de investimentos, será que eu consigo uma boa rentabilidade? Segundo um estudo do Royal Bank of Canada, os investidores que tiveram um consultor de investimentos independente por 15 anos tiveram, na média, um patrimônio 4 vezes maior do que os que não tinham um consultor. Essa barrinha azul claro do gráfico é o patrimônio sem consultor. Já a barrinha azul escuro é o patrimônio com um consultor. Então, uma das formas de você aumentar a rentabilidade dos seus investimentos é administrando as suas prioridades e delegando a tomada de decisão para quem sabe mais do que você e ter mais tempo que você. A segunda forma de aumentar a sua rentabilidade é: não foque somente na rentabilidade. Essa segunda parte do vídeo pode parecer meio contraditória, já que a intenção do vídeo é te mostrar 5 formas de você aumentar a sua rentabilidade. Mas aí eu viro para você e eu falo para você simplesmente não focar na rentabilidade? Calma que eu já vou te explicar. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual a primeira regra do Warren Buffett? A primeira regra do Warren Buffett é nunca perca dinheiro. Já a regra número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Então, quando ele disse isso, ele não disse isso da boca para fora. Existe uma lógica matemática de perdas e ganhos aqui. Funciona assim: se você investe e você perde 10%,
10%, você precisa de uma alta de 11,1% para voltar a estaca zero. Se você perde 20%, você precisa de uma alta de 25% para voltar a estaca zero. Se você perde 30%, você precisa de 42,86% para voltar para o zero. Se você perde 50%, você precisa de 100% para voltar a estaca zero. Se você perder 70%, você precisa de 233% para voltar para o zero. E se perder 90%, precisa de 900% para voltar a estaca zero. Então, quando o investimento perde valor, a porcentagem que você precisa para recuperar o seu valor inicial do investimento é maior do que a porcentagem de perda. E qual que é o ponto aqui? Tem gente que vai investir pensando tanto na rentabilidade que vai acabar montando uma carteira como aquelas famosinhas pimentinhas, aquelas ações com volatilidade alta. Aí o que acontece? O mercado vira, quando a bolsa cai 10 ou 20%, sua carteira caiu 40 ou 50%. Só que a bolsa cai 20% e ela precisa subir 25% para voltar a estacar zero. Agora, se a sua carteira cai 50%, você precisa de 100% de alta para o seu retorno ficar no 0 a 0. Então, a segunda forma de aumentar a sua rentabilidade é não focar só na rentabilidade. Porque se você fecha os olhos para a volatilidade e para o risco da sua carteira, automaticamente você fecha os olhos para a rentabilidade. Quando eu digo para você não olhar só para a rentabilidade, é porque os investidores profissionais, antes da rentabilidade, eles olham para o risco. Então, a rentabilidade, ela sempre tem que ser olhada como prêmio sobre o risco. Então, você vai cobrar uma rentabilidade sobre o risco que você está correndo. Então, ela não é o único fator que você deve olhar. A terceira forma de aumentar a rentabilidade é seja uma conta morta. Tem um estudo que aconteceu anos atrás no mercado financeiro que certo dia os pesquisadores e contadores da Fidelity Investments, que é uma gestora de fundos de investimento dos Estados Unidos, decidiram estudar o desempenho de cada conta da empresa. E eles queriam fazer isso para tentar entender por que alguns clientes tinham mais retorno do que os outros. Eles analisaram algumas coisas. O período que eles fizeram esse levantamento foi de 2003 a 2013. Eles analisaram ações de empresas pequenas, ações de empresas grandes, ações locais, ações estrangeiras. Se a carteira tinha giro alto, se girava pouco, ou seja, se comprava e vendia muitas ações, se não mexia. Eles literalmente analisaram tudo que era possível. E depois de meses analisando os dados, a equipe da Fidelity fez uma descoberta que foi assim, chocante. Tinha um tipo de conta que superava de forma consistente todos os outros tipos. Adivinha qual tipo de conta era? Eram as contas mortas. Eram as contas inativas de pessoas que já haviam morrido. A gente descobriu então que as pessoas que não ficavam comprando e vendendo ações o tempo todo tiveram retornos no longo prazo superiores ao de qualquer outra conta. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Investimento é igual sabonete. Quanto mais você mexe, mais ele encolhe. A quarta forma de aumentar a sua rentabilidade é não tentar prever o futuro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que sairia melhor no mercado? Uma pessoa que investe regularmente, todos os meses, ou uma pessoa que consegue prever o futuro e investe só quando o mercado cai? Tem um estudo que faz essa comparação. Ele compara duas estratégias de investimentos. A primeira estratégia de investimento é o Dollar Cost Average. Basicamente, o Dollar Cost Average, ou DCA, é uma estratégia de investimentos onde todo mês você investe a mesma grana. Então, se você tem R$ 1.500, você separa R$ 125 por mês durante 12 meses e investe esse valor. A outra estratégia de investimentos é o Buy the Dip, que é quando o investidor ele compra as ações nos momentos que o mercado chega no fundo entre duas máximas históricas. Então vamos supor que a bolsa estava 100 mil, caiu para 90 mil pontos, depois subiu para 110 mil. Nessa estratégia, você compraria exatamente nesse fundo de 90 mil pontos, ao invés de investir todos os meses, como no DCA. Agora, se o mercado não cair, você simplesmente não compra nada. O problema é que você precisaria ter uma bola de cristal para prever exatamente todos os momentos que a bolsa vai cair, para aí sim fazer esses aportes. Pensando assim, se você tivesse uma bola de cristal e você soubesse exatamente os melhores momentos para se investir na bolsa, obviamente, essa seria a melhor forma de investir, não é? Mas na verdade não. O resultado desse estudo é esse aí que vocês estão vendo na tela. Esse gráfico é o gráfico das duas estratégias nos últimos 40 anos, investindo $100 por mês no S&P 500, que é a bolsa americana. A linha em preto é o DCA, que é a estratégia de comprar todos os meses. E a estratégia em azul é o Buy the Dip, onde você só compra entre o fundo de duas máximas. Qual que é a conclusão aqui? A conclusão é que não adianta você ficar esperando o fundo do poço para comprar ações. Tem muita gente no mercado que fica esperando o momento perfeito para investir, mas a verdade é que esse momento não existe. Esse estudo mostra pra gente que o tempo mais o efeito dos juros compostos é muito mais importante do que o time de mercado. Mesmo se você fosse um gênio e conseguisse prever todos esses fundos do mercado, você provavelmente não ganharia de alguém que comprou regularmente todos os meses. Então, obviamente, invista todos os meses. Não tente prever o futuro e não tente acertar o time do mercado. Invista todos os meses, regularmente. E o seu retorno no longo prazo vai ser muito maior do que qualquer outra pessoa que conseguisse prever o futuro, por mais que isso seja impossível. A quinta forma de aumentar a sua rentabilidade é não seja manipulado. Dá uma olhada nesse gráfico que você está vendo aí na tela. Ele é um gráfico da Bolsa Brasileira, com as capas das revistas que falam da Bolsa nos últimos 20 anos. Em 2001, teve o ataque às Torres Gêmeas. Na época estava dizendo terror, e a
a bolsa caiu uns 50%. Depois, em 2002, teve a eleição do Lula, que não agradava nada do mercado. A capa dizia, tire o seu dinheiro da crise. E a bolsa caiu mais uns 40%. E depois, quando a bolsa começou a subir, quase que em linha reta, por causa do ciclo das commodities, sai a notícia com foto do Lula dizendo pra onde ele vai. E aí, entre 2006 e 2008, a bolsa subiu mais ainda. E aí rolou uma enxurrada de notícias positivas. Era a capa de revista com foto do Lula dizendo que ele vai fazer o Brasil crescer, meio que em tom de questionamento. Depois, a bolsa 50 mil pontos. Aí tava indo tudo muito bem, até que a crise de 2008 veio. E adivinha? Capa da revista dizendo, até onde vai essa crise? Aí quando o negócio pegou mesmo, e a bolsa caiu mais 50%, sai a notícia dizendo, a crise já está entre nós. Olha, eu não sei se você já investe na bolsa, se você vai começar a investir, se prefere investir só em fundos imobiliários, só em ações de dividendos, só em empresas de tecnologia, mas uma coisa você não pode negar. Um dos melhores indicadores para saber se a bolsa tá cara ou tá barata é olhando para a capa da revista. Às vezes a gente dá mais atenção para os indicadores que estão na tela e que dão um certo charme, porque são coisas mais técnicas, e que sem dúvida são importantes, mas nem tudo na bolsa é PL, Dividend Yield e ROI. Isso é muito importante, mas às vezes a gente precisa olhar o que as pessoas estão fazendo e pensando. E por que disso? Porque a capa da revista é o reflexo da bolsa. E a bolsa é o reflexo dos sentimentos dos humanos. Então, quando tá subindo, a bolsa fica cara e todo mundo fica eufórico. Aí, de repente, ela começa a cair. A bolsa fica barata, todo mundo fica desesperado e começa a sair notícias dizendo para que servem os analistas? E é assim que você é manipulado. E é assim que a bolsa opera e sempre operou. No final da crise de 2008, voltamos a crescer. Bolsa volta a cair. A fuga da bolsa. Bolsa volta a subir. As maiores fortunas da bolsa. Logo depois tem uma queda. Colapso. Aí, em 2017, depois de vários anos que o Ibovespa caindo, sai na capa da revista. Os bons tempos voltaram e no final de 2019, quando todos os preços estavam nas alturas, bolsa nas máximas e tudo dando certo, sai a notícia, o ano dos unicórnios. Ou seja, empresas, pode até ser que tenham bons futuros, mas que muitas vezes são negociados por preços muito altos. Ou seja, você é completamente manipulado e também é induzido a fazer cagada com o seu dinheiro. E quem realmente entende do assunto e sabe diferenciar ruídos de curto prazo das oportunidades e das verdadeiras crises, acaba ganhando dinheiro em cima de você. Se você quer ser uma dessas pessoas que sabe investir de verdade e quer saber tudo sobre investimentos, eu tenho um convite muito especial para você. Dos dias 9 até o dia 11 de setembro, eu vou lançar um curso gratuito que vai literalmente transformar a sua vida financeira. O nome desse programa é Investidor em 33 Dias, onde eu vou pegar na sua mão e te ensinar tudo o que você precisa saber para investir da melhor forma possível e aumentar a rentabilidade dos seus investimentos. No dia 9, você vai ter a primeira aula, onde você vai aprender a poupar mais dinheiro. No dia 10, você vai ter a segunda aula e vai aprender um método de investimentos que vai te ajudar a se tornar um milionário no longo prazo. E no dia 11, você vai ter a terceira aula, que vai te dar os primeiros passos rumo à prosperidade financeira. Se você quer participar dessa aula gratuita, clica aqui no link da descrição e preenche com o seu nome completo, e-mail e todas as informações que você precisa. Enfim, primos, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.